No vídeo anterior, nós aprendemos como formar a voz ativa. O que tem que ter nela? 3 elementos: sujeito agente, verbo significativo e o objeto direto. Agora, nós vamos aprender como passar, como identificar a voz ativa para poder fazê-la virar voz passiva analítica. Então, veja bem a diferença. A ativa é quem faz. Passivo é como se a pessoa ficasse doente, deitadinha na cama e todo mundo fazendo por ela. Quer dizer que ela não está em atividade. Ela se tornou paciente. Então, ela fica passiva, não faz nada, só recebe. Ok? Então, enquanto que na voz ativa tem que ter sujeito agente, verbo significativo e objeto direto, na voz passiva analítica, eu já disse, o sujeito sofre ação, recebe ação, porque ele não faz nada. Então, o que precisa ter na voz passiva analítica? Tem que ter sujeito paciente, porque a voz é passiva, então o sujeito é paciente. Aí eu vou lá na voz ativa. O sujeito paciente é aquilo que era o objeto direto. Por isso aqui embaixo tem a seta. Sujeito paciente era o objeto direto. Aí eu vou para o verbo que forma a voz passiva analítica. Não pode ser um verbo. Precisa ser obrigatoriamente uma locução verbal de particípio. Então, veja como é simples. O verbo que está na oração, que é o verbo significativo da voz ativa, ele tem que ir para o particípio. E entra o verbo auxiliar, que vai ajudar a formar a voz passiva analítica. E esse verbo é o verbo ser, ok? Só que ele não entra do jeito que você quiser, ou inventando, não. O verbo ser tem que assumir o tempo em que estava o verbo significativo. Ou seja, se o verbo significativo era presente, o verbo ser vai para o presente. Se o verbo significativo era futuro, o verbo ser vai para o futuro. E assim por diante. Então, por isso que é importante saber os tempos verbais, porque na hora de passar a voz ativa para a passiva analítica, eu tenho que saber essas 3 funções da voz ativa para saber o que cada uma vai se transformar. Então, é como se você fizesse um X, tá vendo? Quando você faz o X, olha lá, o objeto direto vai virar sujeito paciente. E o sujeito agente continua agente, só não se chama mais sujeito. Ele vai passar a se chamar agente da passiva. Olha que coisa simples. Fez o X, olha lá, fez o X, o objeto direto vira sujeito paciente, porque o objeto direto não faz nada. O sujeito agente que fazia alguma coisa, continua fazendo, só que ele vira agente da passiva. Aí eu vou para o verbo significativo. Ele, que é o principal, vai para o particípio. E o particípio é aquele que a maioria vai ter o DO, né? Cantado, falado, enfeitado, vendido e etc. E o verbo ser, que vai entrar para formar a locução verbal de particípio, vai lá em cima e olha em que tempo que está o verbo significativo. Ele também vai estar no mesmo tempo. E, como eu disse na aula 1, no vídeo 1, o sujeito e o verbo têm que combinar. O sujeito está no singular, o verbo vai para o singular. O sujeito está no plural, o verbo fica no plural. Mas também tem que ter junto a concordância nominal. O sujeito está no singular feminino, então o particípio vai ficar no feminino. O sujeito paciente está no masculino, o particípio também vai estar no masculino. E assim por diante.
Então, nesta frase, simultaneamente, na voz passiva analítica, eu faço a concordância verbal e a concordância nominal. Por quê? Porque tem que ter singular, plural, masculino e feminino. Então, vamos ver aqui o que está escrito. Locução verbal de particípio. Como que eu sei que é locução verbal de particípio? Porque vai ser foi chamado, era ouvido, será contado. Estão vendo? O chamado está no particípio e o verbo ser está no passado. Foi chamado. Era ouvido. Ouvido é o particípio e o era está no passado, do imperfeito do indicativo. Será contado. Contado está no particípio e o será está no futuro. Então, quem diz o que vai acontecer na voz passiva analítica é a voz ativa. Ok? Então, quando eu faço voz passiva analítica, em que o sujeito sofre a ação, o sujeito paciente era o objeto direto, o sujeito paciente vira agente da passiva, e aqui está escrito, era o sujeito agente, e o verbo significativo vai para o particípio e o verbo ser entra para ajudar a formar a locução verbal de particípio. Então, o agente da passiva, que era o sujeito agente, vai receber a preposição por. Se no sujeito agente tinha artigo o agente da passiva vai ser pelo tal. Se o sujeito agente tinha o artigo a, o agente da passiva vai virar pela alguma coisa. Se o sujeito agente não tinha artigo, o agente da passiva vai começar simplesmente pelo por. Então, veja o exemplo que nós temos aqui. Maria comeu o doce. O doce, que é o objeto direto, vai virar sujeito paciente. Então, ele vai entrar aqui, o doce. Agora, comeu, não é perfeito, não é o passado, então eu vou dizer que o doce foi. Agora, o comer vai para o particípio. O doce foi comido. Tá vendo? O doce é singular e é masculino, por isso a concordância verbal está no singular e no masculino. O doce foi comido. E o agente da passiva sempre faz a pergunta por quem. O doce foi comido por quem? Aí a Maria é que é o sujeito agente e que vai virar o agente da passiva. Como Maria não tem artigo, então eu tenho que falar o doce foi comido por Maria. Se eu tivesse escrito a Maria comeu doce, então eu teria que dizer o doce foi comido pela Maria. Estão vendo como é que é simples? Então, eu passo a voz passiva analítica, mas sabendo que a voz ativa tem que ter sujeito agente, verbo significativo e objeto direto. Por quê? Porque o objeto direto vai ser o sujeito paciente da voz passiva analítica. O sujeito agente vai ser o agente da passiva na voz passiva analítica. E o verbo significativo da ativa tem que ir para o particípio e o verbo ser aparece para formar a locução verbal de particípio, respeitando o tempo em que estava o verbo significativo da voz ativa. Olha que coisa fácil. No próximo vídeo eu vou detalhar mais, ok?